ouvi dizer que, assim como tudo na vida, as marés também são feitas de ciclos, e que estes estão conectados com os ciclos das luas. Sou filha da maré e cresci ouvindo minha mãe e minha avó dizendo, de acordo com suas superstições espirituais, que de alguma maneira mística, a lua cheia é conhecida como um momento de fartura, amor e nascimentos, que a lua crescente é o momento de semear, planejar, crescer, a lua minguante, o momento de término ou conclusão de algo, e a lua nova, o momento de transformar e pôr a mão na massa. Mas, de acordo com o que o Sr. Hélio, pescador daqui, me contou, a lua cheia é o momento de maré alta e prosperidade na pesca, que a lua minguante é o momento de ver os efeitos de uma lua cheia, que a lua nova é o momento de corrida dos peixes e que a lua crescente, apesar do nome, é o momento que está para poucos peixes. Esses ciclos, mesmo parecendo externos a nós, ocultam fortes influências sobre nossas vidas e formam também a complexa maré, o que me faz pensar sobre coisas que parecem tão distantes da maré que vivemos, são tão nossa natureza quanto imaginamos. Falo em plural porque acredito que não falo só por mim aqui. E deve ser por isso que a maré é de uma simplicidade complexa, caoticamente calma e uma guerreira festejante. Habilidosamente foi criada do zero, assim como o universo que estamos, assim como a lua que vemos, pedaço por pedaço, ou tijolo por tijolo. Acho que Deus lá em cima, um pouco atarefado com a criação de todo o universo, achou melhor deixar para outros arquitetos uma planta em branco. Afinal, se ele inventou criaturas pensantes, nada mais justo que deixar que construíssem seus próprios universos. E esses, brincando de Deus, assim como a luz se fez do escuro, fizeram nascer o chão, aonde era somente água, também se tornando designers de paisagens vibrantes, abstratas e únicas, onde tudo se aproveita. Uma maré composta por tantas marés, mostrada como um problema a ser resolvido, consegue por sua própria natureza uma solução para tudo. Tá duvidando? Então me responda a seguinte pergunta: com quantos ciclos se faz uma maré? Acho que ela pode responder melhor. A lua cheia, no caso, ela tem força, entendeu? Como todo mundo sabe, né, quem entende, a lua domina as marés. Quando ela está na lua cheia, a amplitude dela ela é maior, mais alta, entendeu? E mais tem horários que são mais baixos. Os peixes, eles andam mais na maré, porque a correnteza é mais forte. Então eles se deslocam, entendeu? A maré chama-se maré viva, maré de lua cheia. A lua cheia, momento que o fluxo dos peixes é mais intenso por suas marés altas, é ressignificada em misticidades de outras civilizações, vista espiritualmente também como o poder da feminilidade, da multiplicação da vida e da sabedoria. E por falar em feminilidade, nada melhor do que falar sobre as lutas sociais da maré, que se deram principalmente por lideranças e atuações femininas. Dona Rosina Vieira, a primeira cria registrada da maré. Dizem por aqui que ela, ao sofrer tentativa de remoção do seu barraco, falou que só saía de lá com ordem do presidente. E não é que ela conseguiu uma carta de concessão de seu pedido, assinada pelo próprio Getúlio? Marielle Franco, cria de 79 a 2018, defendeu e apoiou inúmeras causas para mulheres, faveladas e LGBTs. Mesmo indo para o céu sem querer, plantou sementes de coragem nos corações de um monte de gente. Um curso de vestibular, uma rua no Brasil e um jardim em Paris têm o seu nome. A maré é um grande mar de representatividades femininas que muitas vezes ficam no anonimato. Tipo a minha sogra, viúva há 14 anos e que cuidou dos seus 3 filhos e uma neta, com a ajuda da sua irmã. Também tem a Dona Maria, que foi parte da luta e conquista de direitos básicos na maré. Essa luta nossa foi muito demorada, mas valeu a pena a gente lutar por ela. Porque nós fomos na Caixa Econômica, nós saímos daqui com as crianças, tudo. A comunidade, um bocado da comunidade, né? Teve gente que não tinha nem dinheiro.
que nós ficamos lá o dia todo, não tinha dinheiro, a gente com fome, as crianças com fome. O que tinha mais, comprava um pão e dava para outra criança, para a mãe que não tinha levado nada para a criança comer. E assim foi uma luta incrível. A gente, a Aliana do lado e nós junto com ela. E nós fomos junto com ela. Dali nós fomos empreando, né, minha filha? Ela andando para um lugar e quando chamava a gente ia. Tudo tem que ter um movimento, minha filha. Sem movimento ninguém vai a lugar nenhum. Entendeu? E se nós quisermos mais progresso aqui dentro, vamos ter que lutar. Eu já estou mais pra de quebrar cá, mas vocês estão novinhos, luta. A lua minguante é o seguinte, ela nada mais ela vem depois da lua cheia, claro, né? Então, quer dizer, o peixe que ficar na lua minguante é o peixe que sobrou da lua cheia, entendeu? É uma maré que não, é uma lua que domina a maré, mas ela não tem carreira, não tem correnteza. Ela vai e volta, entendeu? Ela enche, entendeu? E vaza o dia todo, mas vaza assim pausado. Vaza, dá um tempo, aí dá uma enchida de vez em quando, aí vaza de novo, predomina assim, entendeu? O peixe ele não anda muito, ele fica parado, entendeu? Influi muito na pescaria, no caso a pescaria artesanal, né? Da gente aqui, da comunidade aqui, é isso. A lua minguante é conhecida como fase de recolhimento, de desfazimento de coisas, onde algo está diminuindo ou chegando ao fim. Mas o fim de algo pode ser um bom motivo para o início. Por exemplo, o fim de manter na inércia um sonho grande e começar a colocá-lo em prática. E para falar bem disso, chamei meu amigo de infância, Tiago, skatista. Em 2015, a gente assumiu a formação que a gente tem hoje, né, com a nova cara, e a gente adotou o nome Coletivo Skate Maré, né? A gente tem a sigla CSM. A gente fez um manifesto, a gente pintou uma pilastra aqui no pontilhão, pedindo a ajuda da população. E aí a gente foi segurando a onda na quadra de futebol, a gente ficou muito tempo na quadra de futebol. Essa pista representa a ideia de que boa vontade e união podem fazer coisas incríveis e revolucionar vidas, entendeu? Essa pista para mim representa isso, entendeu? Todo mundo ainda tá olhando e falando, nossa, será que eu tenho isso mesmo na porta de casa, cara? Poder público é o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído de poder legislativo, executivo e judiciário. A expressão é utilizada também no plural, também chamados de poderes políticos. Como boa maranhense que sou, entendi que o poder público numa favela é um conjunto de pessoas, que é formado por um subconjunto de pessoas com propriedade para criar, executar e decidir ideias. Essas ideias partem de se ver uma necessidade coletiva, criar uma ideia para ela, executar a ideia, até porque um sonho sem realização é um sonho sem poder, e, claro, regras que sejam importantes para uma boa convivência e manutenção desse sonho. As pessoas estão frequentando mais aqui o pontilhão, estão trazendo as crianças, as famílias estão vindo aqui, entendeu? Isso é muito legal, cara. A gente está podendo ver as famílias reunidas de novo num domingo, num sábado, aqui brincando e tal, se divertindo. E isso daí é o que vale, entendeu? A princípio, pensei, o poder público sempre evita naufragar em qualquer maré desafiadora. Logo é mais cômodo deixar-nos haver navios, do lado de fora do cardume. Afinal, ninguém quer se arriscar e acabar se afogando. E aí caiu minha ficha. A melhor coisa de não ser do cardume que você pensava é que você procura por novas águas e, de repente, você acha. A lua nova, ela é idêntica à lua cheia, entendeu? Só que a amplitude dela é um pouquinho a menos. Por exemplo, a lua cheia, ela vaza até 10 horas da manhã. Mas a lua nova, ela vai até só às 9. Mas não deixa de ser de 6 horas, enchendo, 6 horas vazando e assim vai. Entendeu? É a mesma coisa. Ela antecede a lua crescente, que vai vir depois a crescente. Os peixes da lua nova têm velocidade para pescar, é uma boa, entendeu? É isso. Os peixes aqui na maré têm que correr mesmo, correr atrás,
Correr para dar conta, correr para dar certo. Nada cai do céu, não é mesmo? Não é à toa que o habitat por aqui se transformou e o volume de cardume também. E aí lembrei que, conversando certa vez com a minha mãe sobre a lua nova, descobri que essa fase representa a transformação. Coincidência, né? Apesar da fluidez intensa da maré, com a urbanização que se misturava com um sonho de morar bem, busca de oportunidades e com a tentativa de encontrar tal felicidade, a maré líquida deu espaço agora a uma maré sólida, com casas de cimento e tijolo ao invés das palafitas. A palafita desapareceu na época do Projeto Rio, entendeu? Foi o Mário Andreasa, tinha um Projeto Rio, aí as palafitas saíram, teve essa urbanização, aterraram. Logo depois tinha um projeto da linha vermelha, essa linha vermelha que passa aqui onde a gente estamos gravando agora, entendeu? Ela foi construída, o Pinheiro, a Ilha dos Macacos, era só uma ilha, entendeu? Depois fizeram o Pinheiro, fizeram primeiramente a Vila do João Batista Figueiredo, que era o presidente na época, era o general João Batista de Oliveira Figueiredo, chamava-se Inferno Colorido, porque as casas eram tudo coloridas, botaram esse nome, Inferno Colorido. Eu nunca morei em palafita, mas eu tinha conhecidos, eu vivia aqui na palafita. A palafita era muito precária, não tinha um banheiro era um buraco num quartinho, a pessoa via água, não tinha saneamento, entendeu? Não tinha, hoje em dia tem mais saneamento, mas tem mais poluição, a pessoa não tem um tratamento, não tem uma dragagem, nossos valões não tem como dragar, entendeu? Dava para ver a maré da minha casa, eu moro lá na frente, né, para você ver. A maré dava para ver na esquina, a maré vinha, tinha enchente aqui atrás onde está sendo feita essa filmagem, aquele muro que vocês estão vendo ali era o capixaba, era um mangue, entendeu? A gente pegava caranguejo ali dentro, essa água tinha vida, tinha tainha aqui dentro, tinha peixe, até robalo tinha aqui, entendeu? Era limpo, tomei banho aqui, hoje em dia não tem condição de tomar banho nessa água, você pode pegar uma doença, e braba mesmo aqui, entendeu? Você me sinto mais confortável, porque lá quando chovia, enchia tudo. Antigamente chovia. Foi feita uma urbanização, melhorou o esgoto, a água, entendeu? Mas eu gostava muito de tomar banho era na chuva. Quando chovia, aí fazia aquelas lagoas na rua, né, que não era asfaltada, a gente ficava brincando ali. Podia jogar bola de gude, fazer búlica. Hoje em dia você não vai fazer búlica, cavar buraco em asfalto, não tem como. Para mim é tudo isso aqui. Se isso acabar, a pescaria para mim acaba. Eu só sei fazer isso aqui, entendeu? Como é que vai ser minha vida? Eu vou fazer o quê? Foram mudanças que trouxeram melhoria significativa na vida das pessoas naquele momento, o que foi bom. Afinal, as pessoas subiram o primeiro degrau da cidadania. A teoria foi tirada do papel e pronto, lá estavam as casas. Problema resolvido. Mas e aí te pergunto, será? E os outros degraus? Aí começa uma outra parte da história. E eu vou te dizer o seguinte, a primeira favela aqui dentro que teve um poste de cimento foi nós. Depois que lá na Baixa era tudo água também, começaram a aterrar, foi vendo o nosso movimento, também caiu dentro para lá, pode ver que é igual a nossa. Mas não era tudo água e tudo poste daquele jeito que nem o Senhor Jesus sabe. Mas aí nós gritamos. Nós gritamos que com poste de pau não dava para botar nada aí. A população ia crescer, conforme está aí hoje, né? Foi que a Light veio olhar como é que eles podiam botar os postes. Veio pesquisando. Quando chegou aqui no nosso pedaço, nós que já era do meio, aí falamos assim, vocês vieram fazer o quê? Nós estamos vendo que o pessoal daqui a Light quer entrar, mas estão exigindo postes de cimento. Nós gritamos uma vocação, poste de pau, vocês não, se a Light entrar, tem que ser com poste de cimento, porque não vai aguentar. E no combate vai, combate vem, primeiro quem recebeu os postes de cimento foi nós. Antes de todas as 17 comunidades que formam o complexo hoje, os seus primeiros arquitetos foram trabalhadores de outras obras, vindos de outros estados que se estabeleciam perto do trabalho, mas que, quando chegavam em casa, ao invés de dormir, tinham que construir o barraco, porque, ao contrário da obra da Brasil, morar não tinha sido planejado até então. E aí vieram esses projetos de moradia da época que o seu Hélio falou, e inúmeros maranhenses dispostos a agir, cada um na sua comunidade, mostrando que não é só de casas que se faz uma habitação, mas também de transformação.
Lembra que te falei que a lua nova é a fase que representa a transformação? Então, fui consultar o Aurélio e lá alguém escreveu que transformação é qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. E vi que a palavra transformação tem a palavra ação dentro de si. Portanto, transformar é igual a agir. E esse é o lema daqui. Bom, a lua crescente, maré morta, entendeu? É maré morta. Ela vaza e enche, entendeu? É igual a lua de quarto minguante. Essa é uma lua de quarto crescente. É o mesmo processo, o peixe não se desloca muito. O peixe que está na lua crescente é o peixe que ficou da lua nova. Entendeu? É o peixe que ficou da lua nova. Fiquei pensando no que seria essa fase fraca que o Sr. Hélio falou. Até porque uma amiga bruxa me disse uma vez que esse é o melhor momento para planejar um sonho ou desejar algo. De acordo com ela, é a fase que as coisas que desejamos crescem e tendem a dar certo. Contraditório, não? O primeiro desejo que me veio foi liberdade, e ele casou certinho com a dualidade de uma favela e com a dualidade das frases de cada um deles. Pesquisando o que seria liberdade, encontrei: liberdade é, de acordo com a filosofia, a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. É também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão, desde que nada disso prejudique outra pessoa. Cheguei a pensar na quantidade de vezes que a liberdade é surpreendida e comprometida por perigos imprevisíveis. Quando, por exemplo, acontecem pescas fora de época, isso gera desequilíbrios no habitat, que podem variar do tamanho de um aquário até um oceano. Até que ponto é possível controlar isso? Ou essa é a natureza da sua realidade? Custo acreditar nisso. E mesmo que não seja tão fácil assim, eu resolvi desejar a liberdade do mesmo jeito. A liberdade do direito de se aventurar em novas águas, de ter acesso à compreensão de como é cada maré, de se transformar sempre para melhor, de se expressar, de pensar novas realidades e construí-las. Não sabemos bem para onde as marés podem nos levar, mas com certeza, depois de navegar nesses assuntos, vi o quanto é preciso mergulhar sempre mais fundo do que se imagina, entender bem o que cada fase quer dizer na vida da gente. Que navegar na maré não é exatamente sinônimo de nadar contra a corrente, mas sim saber usá-la a seu favor, usar o que tiver e fazer da maneira que puder, assim como a maré se fez até agora. Uma maré guerreira, festeira, caoticamente calma, simplesmente complexa.